Gente, para os exercícios contextualizados. Alice não se recorda da senha que definiu no computador. Sabe apenas que é constituído por 4 letras. Então, são 4 letras seguidas com pelo menos uma consoante. Gente, pelo menos não é uma. Pode ser 1, 2 ou 3. Quando isso acontece na parte de contagem, em análise combinatória, a gente sempre faz o processo inverso para poder descobrir. Como assim? Ela sabe que são 4 letras. Quantas letras a gente tem no nosso alfabeto? 23 letras. Então, fica 23 elevado à quarta. 23 vezes 23 vezes 23 vezes 23. Mas, professora, eu sei que pelo menos tenho que ter aí uma consoante. Tá, pelo menos uma eu vou falar assim. O que não pode acontecer? Das 4 serem vogais. Então, do total que eu posso formar, que é 23 elevado à quarta, usando todas, o que não pode acontecer? Não pode acontecer das 4 serem vogais, porque pelo menos uma tem que ser consoante. Então, a gente faz o total de possibilidades, que é 23 elevado à quarta, menos o total se fossem todas vogais. Qual seria o total de vogais? 5 à quarta. Então, esse é o processo que a gente faz. Eu pego o total que eu posso formar, menos 5 elevado à quarta. O que não pode acontecer? De todas serem vogais. Porque pelo menos uma tem que ser consoante. Então, é a nossa alternativa D. Não tem outro jeito de resolver. E nem precisa fazer essa conta, tá? 7. Ele está me falando aí no texto sobre os esmaltes dos dentes. Aí, lá no final, ele está falando sobre o pH. E ele fala que considere que em um laboratório foram verificadas por um técnico 2 amostras de alimentos que constam na tabela e verificado por ele que o pH dessas substâncias era respectivamente 3,2 e 4,2. 3,2 e 4,2. Gente, são 2 substâncias. Eu tenho que olhar na tabela quais que podem ter 3,2. Eu vou ver que a primeira é de 1,8 a 2,4. Não tem 3,2. Café preto vai de 2,4 até 3,2. Já é 1. Vinagre de 2,4 até 3,4. O 3,2 está lá. Cola é 2,7. Suco de laranja também tem o 3,2. E o outro, maçã. Mas nenhum tem. Então, eu tenho 4 possibilidades. 4,2. 4,2, se vocês analisarem, vocês vão ter a uva, o tomate e o chá preto. Vocês vão ter 3 possibilidades. Então, qual o total de possibilidades que eu tenho? 4 vezes 3, 12 possibilidades. 12 possibilidades, alternativa C. Exercício 8. Os gêmeos, nossa, que delícia que era esse brinquedo. Ele tem 4 cores diferentes, tá? Cada hora ia acendendo uma das cores e a gente tinha que repetir a sequência. Considere uma fase do jogo em que 3 luzes vão acender. 3 luzes vão acender. De forma aleatória e em sequência, podendo cada cor acender mais de uma vez. Então, pode ter repetição. O número máximo de formas que isso pode acontecer. Gente, são 4 cores. Pode acontecer 4, 4 e 4. É só multiplicar que vai dar 64 possibilidades. Alternativa D. Exercício
9. Um auditório em forma de salão circular dispõe de 6 portas, que podem ser utilizadas tanto como entrada como de saída. De quantos modos distintos uma pessoa pode se encontrar fora do auditório? Ela vai entrar e sair, só que por uma porta diferente pela que ela entrou. Gente, vai entrar e vai sair. Para entrar eu tenho quantas possibilidades? 6. Para sair não posso sair pela mesma. 5. Total, 30 possibilidades. Alternativa D. Exercício 10. O exercício do Enem. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Formado somente por algarismos de 0 a 9. Gente, de 0 a 9 eu tenho 10 chances. Então, 10, 10, 10, 10, 10 e 10. 10 elevado a sexta. Aí, o que eu tenho? Entretanto, um especialista em sistema de segurança recomendou que era melhor recadastrar seus usuários solicitando para cada uma deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso de 26 letras do alfabeto, além dos algarismos 0 e 9, e ainda ia valer a letra maiúscula e minúscula. Então, o que está acontecendo? Eu vou ter letras que podem ser maiúsculas ou minúsculas. Então, eu tenho 26 letras vezes 2. Vão me dar já no total de 52 letras. Mas eu também posso utilizar quem? Os algarismos. Então, eu posso ainda usar mais 10 algarismos. Então, ao invés de ter 10 à sexta, eu vou ter 62 elevado à sexta. E o que ele pediu? Ele quer o coeficiente entre um e o outro. Letra A. A razão entre um e outro. Vocês viram como é que o número de possibilidades aumentou? Aqui eu acrescentei, além das letras, se ela for maiúscula ou minúscula, e ainda mais os 10 algarismos, gente. Então é por isso que as senhas entram números, letras, por isso que é maiúsculo, que é minúsculo, para aumentar a quantidade de senhas que eu posso fazer, tá? Exercício 11. O designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite que pessoas daltônicas identifiquem cores. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores primárias, azul, amarelo e vermelho. Além disso, a justaposição de 2 desses símbolos permite identificar cores secundárias. As cores secundárias aqui vão ser misturando duas, porque olha o que ele fala, como o verde, que é o amarelo combinado com o azul. Então, se eu for misturar duas, eu posso misturar azul e amarelo, azul e vermelho, amarelo e vermelho. Então, eu vou misturar o azul com o amarelo, eu vou misturar o azul com o vermelho e eu ainda posso misturar o amarelo com o vermelho. Nem vou entrar na qual cor que vai dar, tá? Não vou entrar nesse mérito. Então, eu coloquei ali as possibilidades que podem acontecer. Então, aqui eu tinha quantas cores que seriam as primárias? 3. Aqui eu teria quantas secundárias? 3. O preto e o branco são identificados por pequenos quadrados. Então, aqui eu tenho mais 2 cores. Os símbolos que representam preto e branco também podem ser associados aos símbolos que identificam cores, significando essas são claras ou escuras. Então, o que acontece? Quando eu for misturar as cores, se eu misturar a cor azul com o preto, eu vou ter uma cor escura. Se eu misturar o azul com o branco, uma cor clara. E se eu deixar o azul, é uma cor neutra, tá? Então, eu vou ter a possibilidade de ter uma cor normal, uma cor clara e uma cor escura.
se eu misturar com branco e com preto. Então, qual o total de cores que eu tenho aqui? Eu tenho 3 primárias mais 3 secundárias. Quais são os tons que eu tenho? Tenho 3, a normal, a clara e a escura. Além disso, eu ainda tenho mais essas 2 cores, eu tenho o preto e o branco. 3 mais 3, 6 vezes 3, 18. 18 mais 2, eu tenho possibilidade de 20 cores diferentes. Alternativa C. Exercício 12, também do Enem. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existam 5 objetos, 6 personagens e uma casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores e o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Por quê? Vamos ver quais são as possibilidades. 5 objetos, 6 personagens, 9 cômodos. Multiplicando isso vai dar 270 possibilidades. Eu tenho quantos alunos? Eu tenho 280 alunos. Então, com certeza, um deles vai acertar, porque eu tenho 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Alternativa A. Exercício 13. Uma empresa escolherá um chefe para cada uma de suas repartições, A e B. Cada chefe deve ser escolhido entre os funcionários das respectivas repartições e não devem ser ambos do mesmo sexo. Então, eu vou escolher uma mulher e vou escolher um homem. Abaixo é representado o quadro, só que eu vou ter que escolher um de cada uma. Então, vamos ver. Se eu pegar o A, quantas mulheres eu tenho? 4 mulheres. E o homem vai ter que ser de B, que são 3 homens. Se eu pegar a mulher de B, eu vou ter 7 mulheres. E aí eu tenho que pegar o homem de A. Então, eu vou pegar 6. Então, aqui vai me dar 12 possibilidades e aqui 42 possibilidades. Num total de 54 possibilidades, alternativa D. Então, só para esclarecer bem, eu tenho que pegar uma mulher e um homem. E não pode ser da mesma repartição. Se a mulher for de A, o homem tem que ser de B. Se a mulher for de B, o homem tem que ser de A. Então, eu vejo as possibilidades e faço o meu total. Exercício 14. Um palíndromo ou capicua é um número que se lê da mesma maneira nos dois sentidos. É a arara, tá? Que vocês lê de um lado e do outro, dá sempre o mesmo resultado. Pode ter repetição? Pode, que vocês podem ver aí que ele deu como exemplo 333, 1661. Sinale a alternativa que correspondente à quantidade de palíndromos, que são números pares de 5 algarismos. Cuidado, tá, gente? Primeiro, para ser par, tem que terminar em número par. Os números pares são 0, 2, 4, 6 e 8. Só que se o meu número terminar em 0, ele vai ter que começar por 0. Se ele começar por 0, ele não vai ter 5 algarismos, tá? 0 alguma coisa já vai ter 4. Então, o 0 não pode entrar na última casa. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? 4. Lembrando que o número que tiver aqui está aqui. Então, aqui eu não tenho possibilidade nenhuma, eu tenho uma possibilidade. E depois aqui? Aqui eu vou ter 10 possibilidades, que pode repetir à vontade. E aqui eu só vou ter uma, porque o número que eu coloquei aqui, eu tenho que colocar aqui.
E no meio, 10 possibilidades. Então, multiplicando tudo, eu vou ter 400 possibilidades, que é a alternativa B. Exercício 15. Muitos consideram a internet como um novo continente que transpassa fronteiras geográficas e conecta computadores dos diversos países do globo. Atualmente, para que as informações migrem de um computador para outro, um sistema de endereçamento denominado IPv4 é usado. Nesse sistema, cada endereço é constituído por 4 campos separados por pontos. Cada campo, por sua vez, é um número inteiro nesse intervalo, então em 4 partes. Por exemplo, o endereço IPv4 do servidor web tem aí um número, tá, gente? Acompanhe pela apostila. Um novo sistema está sendo proposto, o IPv6. Nessa nova versão, cada endereço é constituído por 8 campos e cada campo é um número inteiro no intervalo de 2 elevado a 16 menos 1. Olha a loucura que a gente está vendo aí. Com base nessas informações, é correto afirmar. Bem, gente, só um detalhe aqui para vocês terem noção. Se eu tiver um intervalo de 0 a 6, quantos elementos eu tenho? Vamos pensar o seguinte. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu fizer 6 menos 0, que é o número de termos, eu tenho que acrescentar 1, tá? Porque deu 7 termos. Porque se começasse no 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas tem o 0. Então, eu fico com 7 termos. Então, quantos termos eu vou ter aqui? Eu vou ter 2 elevado a 8 menos 1, menos o 0, mais 1, que é esse 1 que está aqui. Então, eu vou ter 2 elevado a 8 termos. 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 8, conservo a base e somo os expoentes, que vai dar 32, que é a alternativa C. Existem exatamente 2 elevado a 32 endereços diferentes do IPv4. Segundo ano, então aí corrigir os exercícios.